Boa noite a todos e todas. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa virtual. O Movimento Bahia 60 Mais tem um prazer imenso de receber vocês mais uma vez para dialogar acerca de assunto que interessa a nossa população envelhecente. E hoje nós convidamos o Dr. Bruno e Juliana a dialogar conosco sobre os direitos da pessoa idosa, né? Aqui nós temos também a participação de Maria José, que é representante do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Baixa Grande, e que viabilizou a participação do Bruno e da Juliana aqui conosco. E aí eu queria convidar eles a dividir a tela comigo e iniciar esse bate-papo. Lembrando que nós estamos abertos a perguntas, vocês podem ir já direcionando para o chat, fazendo suas perguntas, que a gente vai selecionar e repassar para os nossos convidados. Muito bem-vindos. Boa noite, Maria José. Boa noite, Baixa Grande. Boa noite. Boa noite, Flavinha, a comissão do Movimento Bahia 60 Mais, do Conselho Estadual de Educação do Idoso, Conselho Municipal do Idoso de Baixa Grande. É com muito prazer que estamos aqui nesse segundo encontro do movimento para dialogar a respeito dos direitos e garantias da pessoa idosa. E hoje, com imenso prazer, que vamos trazer a nossa tela do movimento, os advogados, doutor Bruno e doutora Juliana Cunha Pereira, do município de Baixa Grande. Ele, doutor Bruno, é secretário da Instituição de Longa Permanência, ABAI, aqui de Baixa Grande. E doutora Juliana é assessora jurídica também da nossa instituição. Então, sejam bem-vindos. E vamos agora fazer uma pergunta que todos querem saber. Só uma ressalva. Isso aí é um sinal de que nós estamos retomando as nossas atividades, que a vida continua e que a gente conseguiu sobreviver a esse processo difícil e doloroso que foi passar essa pandemia, né? Apesar de muitas perdas que nós tivemos e ainda continuamos tendo, mas que a gente está aqui para fortalecer o nosso movimento e dar continuidade às nossas atividades. Viu? Estamos aqui no Colégio José Ribeiro do Camponé de Baixa Grande, transmitindo essa live com a participação dos nossos queridos alunos, porque acreditamos que a educação é um dos meios para motivar, esclarecer a população mais jovem sobre os direitos da pessoa idosa. Isso está garantido no Estatuto da Pessoa Idosa, né? No capítulo 5, sobre a educação, que diz o seguinte: o idoso tem direito à educação, à cultura, ao esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, mais do que apropriado estarmos em um ambiente de educação para promover esse evento, onde essa nova geração tem que aprender a dialogar com a pessoa idosa. E para iniciar o nosso bate-papo nos questionamentos e direitos da pessoa idosa, doutor Bruno, quais são as vantagens, do seu ponto de vista, que o Estatuto da Pessoa Idosa trouxe para a sociedade? Boa noite, queridíssimos do Movimento Bahia 60 Mais. Prazer imenso de participar desta live com todos vocês. Com você, Maria, e aqui no Colégio Estadual José Ribeiro. Bem, falar da pessoa idosa é falar do processo natural da vida. Então, antes de a gente adentrar aqui em alguns aspectos da legislação, é preciso dizer que o processo de envelhecimento ele é um processo natural. É um fato social
e, portanto, a legislação ela surge trazendo a garantia dos direitos da pessoa idosa. Podemos citar, Maria, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagrou no seu artigo 5º o direito fundamental à igualdade, sem distinção de sexo, sem distinção de raça, sem distinção de idade, de credo, e a fim de promover a igualdade entre todos os seres humanos. Então, decorrente desse artigo 5º, a gente observa que no 2003 ocorre um avanço importante, que é o surgimento do Estatuto da Pessoa Idosa. Esse estatuto ele veio regulamentar, basicamente, o artigo 230 da Constituição Federal. Esse artigo ele estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Olha que interessante. E aí surge uma primeira pergunta. O dever de amparar, e eu vejo muito na prática como advogado, no dia a dia, às vezes, as pessoas perguntarem se o idoso ele tem como realizar todos os atos da vida civil, dispor sobre os negócios jurídicos, etc. E é importante esclarecer que a capacidade civil ela é plena na terceira idade. O idoso ele tem a capacidade civil de realizar todos os atos da vida e talvez às vezes por um preconceito que ainda existe, muitas vezes se suscita isso. Entretanto, esse amparo ele surge como uma tutela de direitos a fim de assegurar esses direitos nessa fase singular da vida que vai chegar a todos nós. Então, o artigo 230 ele é de suma relevância, ele estabelece no seu parágrafo 2º o transporte gratuito, ele estabelece também que os programas de execução para as pessoas idosas, eles devem ser preferencialmente no lar. Por que no lar? Porque o lar é o solo sagrado da relação familiar saudável. Então, a questão do asilo seria em última instância. Basicamente, Maria, nós temos um divisor de águas, doutora Juliana. A partir de 2003, a sociedade brasileira ela dá um passo fundamental com a implementação desse estatuto da pessoa idosa. E aí é preciso dizer que a Lei 10.741 de 2003 foi um avanço, sim, mas é preciso dizer que ainda cabe à sociedade incorporar e internalizar essa legislação. Por isso que viemos aqui hoje, com Juliana, Maria, nenhum colégio, porque esse é um processo de educação, de conscientização para que os idosos tenham os seus direitos respeitados na prática. E aqui gostaria de enumerar alguns desses direitos, e vou passar daqui a pouco para a Juliana também, mas alguns que me chamou a atenção, além de todos os outros que são decorrentes dos direitos fundamentais, como o direito à dignidade, o direito ao exercício da cidadania, a liberdade de crença, a liberdade para o lazer. O idoso ele pode realizar todos os atos, porque ele é um ser humano como outro ser humano qualquer. E o que a gente precisa é ter essa inserção social. Então, note que esse estatuto estabelece o atendimento preferencial em órgãos públicos e privados, o que é obrigatório, cabendo ao idoso, em caso de desrespeito, demandar até judicialmente, por ser contrário ao estatuto. Cabe falar aqui da participação social e da convivência com outras gerações. É algo que é muito ressaltado no estatuto, essa convivência com outras gerações para buscar essa integração social. Também temos a saúde, que hoje é um direito assegurado à pessoa idosa, a saúde, através do de saúde, o tratamento prioritário, absoluta prioridade na questão dos medicamentos gratuitos, na questão do acompanhamento com especialistas, com geriatra, na questão também de que todo idoso tem
direito a um acompanhante quando está internado, dos programas de reabilitação, enfim, são uma série de direitos, mas, como eu disse, é preciso que se internalize esses direitos. Vamos continuar falando aqui, você vai fazer a próxima pergunta, e eu vou passar aqui também um pouco para a doutora Juliana, e a gente está aqui para responder, pessoal, é mais um bate-papo, estamos aqui para dialogar com vocês nesse movimento tão lindo, que é o Movimento Bahia 60+. Isso aí, bom. E no artigo 22, nos currículos mínimos de diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Esse artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa vem nos lembrar e nos convidar a fazer um movimento de mudança desse. Maria José, liga seu microfone. Aqui no artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, diz o seguinte: nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Aqui nos convida a fazer uma modificação no currículo escolar, e cabe ao Conselho Municipal do Idoso procurar pares para mudar esse novo currículo com base nesse artigo 22. Então, Bruno, com relação à profissionalização e o trabalho do idoso, no artigo 17, a gente não pode, de jeito nenhum, discriminar o idoso, nem vedar a fixação dele nos concursos. E o que você acha disso? Pois é, Maria. É mais do que justo que haja essa igualdade. Aliás, esse artigo corrente do próprio artigo 5º da Constituição, que estabelece a igualdade e a igualdade material. Então, não pode haver distinção, não pode haver discriminação no mercado de trabalho, ninguém pode deixar de ser admitido no trabalho por motivos de sua idade. Isso é assegurado pela nossa Carta Cidadã de 1988, porque todos somos cidadãos, não pode haver distinção. E o idoso é aquele que percorreu uma jornada de sua vida, que laborou e que deve continuar as suas atividades. Inclusive, é preciso aqui destacar conforme assinala um geriatra, que é o Dr. Lucas Kuhn, que a pessoa idosa ela tem que se reinventar sempre, assim como nós, em qualquer idade, e descobrir o gosto e fazer aquilo que você se identifica, que tem vontade, inclusive as atividades laborais. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para a saúde mental, para a saúde de um modo geral. Então, essa questão do mercado de trabalho, do direito à igualdade no mercado de trabalho, isso é importantíssimo, é um direito fundamental e não pode, em hipótese alguma, ser desrespeitado, sob pena de incidir em uma criminalização e até mesmo uma pena de detenção ou cadeia para aqueles que desrespeitarem esse direito. Tamanha a sua importância, tamanha a sua envergadura no nosso sistema, tanto constitucional como no Estatuto da Pessoa Idosa. Eu vou passar aqui também para a doutora Juliana, ela vai comentar mais um pouco. Boa noite. É um prazer estar aqui com o Movimento Bahia 60+. Agradecendo o convite de Maria José, do Conselho Municipal do Idoso, da Pessoa Idosa, aliás. E acerca desse tema,
é um prazer muito grande estar aqui hoje, porque é um dever da família, da sociedade e do poder público propiciar a inserção e garantir os direitos da pessoa idosa. Então, é de suma importância que atividades como esta, de caráter informativo, e que seja cada vez mais difundidos os direitos da pessoa idosa. Bem, eu gostaria principalmente de acentuar alguns direitos que são inspirados no artigo 5º, como o Bruno acabou de falar, sobre a igualdade material e a igualdade formal. Porque essa igualdade, ela quer dizer que a gente deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mesmo porque a pessoa idosa, ela tem as suas fragilidades naturais do próprio envelhecimento, do próprio decurso do tempo, e esse preconceito que a gente acaba carregando, né, achar que o idoso chega a uma certa idade, ele tem que ficar descansando e tal, isso é uma opção do idoso, né? Então, é um sujeito de direitos que tem liberdade de escolher o que quer fazer, inclusive de ser inserido no mercado de trabalho. Por isso que é importante esse artigo que garante ao idoso que ele seja inserido no mercado de trabalho, para que ele possa retornar às suas atividades, se assim quiser. Ou então ele pode fazer do tempo livre dele, após a aposentadoria, o que bem entender. Como o Bruno mesmo falou, a gente sempre conversa com um geriatra, que é amigo nosso, que é primo, e ele sempre fala isso, dessa capacidade de reinventar, como ele dá exemplos de diversos idosos que ele atende no consultório dele, e que, depois de uma certa idade, resolveu estudar filosofia, imagine só, e aí, quem sabe ele poderia trabalhar com outras coisas, com passar a experiência dele numa sala de aula, ou a filosofia em si, só mesmo para o lazer dele, ou para aumentar o conhecimento. Então, essa necessidade de ser inserido no mercado de trabalho, ou ser inserido no meio social, na escola, na educação, é uma liberdade que o idoso deve ter de escolha. E o Estado tem a obrigação de propiciar meios para que esse idoso seja inserido no mercado de trabalho, ele possa entrar nas universidades, tenha um currículo adequado para essa igualdade, que como a gente fala, é de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, porque as fragilidades do corpo são naturais nessa idade. Então, é dever do poder público assegurar que esse idoso tenha essa possibilidade de ser reinserido no mercado de trabalho e criar os mecanismos para tudo. Ainda tem outro aspecto. Quando você falou do currículo, Maria, é muito importante que se implementem em todos os níveis de educação. E essa deve ser uma luta que eu considero, assim, de suma relevância, porque vai alterar a questão da própria cultura e da maneira de se entender e se respeitar a pessoa idosa. Então, o currículo do ensino médio, do ensino fundamental, tem que inserir a temática do idoso. Ademais, o Brasil é um país que está, em breve, a sua pirâmide etária será constituída basicamente de pessoas idosas. Todos em breve, com a permissão divina, muitos de nós chegaremos. Então, é preciso criar políticas públicas, sociais, e para tanto, o currículo, a metodologia é fundamental no ensino, porque a educação, a lei existe, mas a educação, ela tem o papel de fazer a lei valer na prática, de internalizar a lei no consciente e na alma das pessoas, porque só assim nós teremos a plenitude dos direitos respeitados. Doutor Bruno e doutora Juliana, no direito à habitação, o que vocês acham que é mais relevante? Pois então, Maria, o direito à habitação, ele é assegurado também pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E hoje, inclusive, o Estatuto estabelece políticas
públicas em que 3% de todo o conjunto habitacional deve ser reservado às pessoas idosas. Mais do que isso, estabelece também a questão da acessibilidade, a questão da estrutura, a questão do lazer, que é muito importante, das práticas esportivas, inclusive está no estatuto a importância da prática do esporte para o idoso, seja natação, seja aquele que ele tenha mais vontade de fazer, tenha mais afinidade, para estar em movimento, certo? Então, a habitação é um aspecto importantíssimo, porque fala também da dignidade. Inclusive, quando se fala em habitação, é preciso dizer que o lar é a estrutura física, mas também é a estrutura emocional. Por isso que a legislação estabelece a preferência dos filhos. E é preciso frisar isso aqui. Os filhos, eles têm a preferência na obrigação de cuidar, de interagir com seus pais, com as pessoas idosas, sendo a opção asilar a última opção. Então, a habitação, ela integra esse conjunto de outros direitos e que diz respeito à dignidade da pessoa idosa. Os direitos, né? E o acesso à justiça. Quando existe, doutor Bruno e doutora Juliana, não uma situação de maus tratos, de violência, e que chega ao nosso conhecimento, a que órgão a gente deve procurar para formalizar a denúncia? Existem diversos órgãos que têm essa obrigação, né, de recepcionar qualquer notícia-crime que seja praticada contra o idoso. Primeiro passo, que é o mais importante, é a autoridade policial, seja uma delegacia de polícia. No caso de um crime, da presença de um crime iminente, se a pessoa estiver presenciando o crime naquele momento, cabe chamar também a polícia militar. Todos são auxiliares nesse combate ao crime contra o idoso, aos maus tratos, entre outros, né? Então, o Ministério Público, um advogado, a Defensoria Pública, o Conselho Municipal do Idoso, tem o CREAS também, porque o CREAS é para toda pessoa que esteja em vulnerabilidade social, e lá geralmente tem, aqui em Baixa Grande eu sei que tem um serviço, que tem advogados, que tem assistente social, que pode estar recepcionando esse idoso e tomando as providências legais e encaminhá-los para qualquer, ou seja, para via judicial ou para via da polícia, enfim. Eu gostaria também, Maria, de aproveitar o gancho dessa questão do acesso à justiça. Quando a gente entra com uma ação judicial, no próprio PJE, que é o processo judicial eletrônico, a gente tem a opção de colocar a prioridade do idoso quando a gente cadastra o processo. Então, quando é uma pessoa idosa que é um autor de uma ação, a gente já pode colocar e classificar, já é ofertado isso no processo judicial eletrônico, a opção da pessoa idosa de classificar o processo que tem uma parte interessada, que seja a pessoa idosa, para que ele tenha uma prioridade no atendimento. Às vezes o atendimento não acontece com a agilidade que se gostaria, pelo grande número de processos que existem e a mínima quantidade de servidor que possa dar conta nessa quantidade imensa de processos. Então, existem algumas prioridades. Nos processos judiciais, você pode colocar, inclusive, como menor, a pessoa idosa, enfim. A gente já coloca, já classifica, e ele já vai, quando o juiz vai despachar, ele já percebe que esse processo tem uma parte interessada, que é uma pessoa idosa, tem prioridade no despacho em relação aos demais. Quando acontece uma lesão corporal, existe penalidade? Sim, é um crime, é criminalizado. Quando há uma lesão corporal, a qual está na autoridade policial, esse idoso, ele certamente será encaminhado para fazer os exames de lesões corporais no hospital, será atendido por um médico. Se não tiver um perito, o hospital público que mais próximo que tiver pode atender esse idoso ou essa idosa,
e apresentar e responder um questionário que o exame de lesões corporais é fornecido pela delegacia e poderá ser preenchido. Nos CREAS ou em qualquer autoridade, como a gente já tinha falado, a Polícia Militar, se pegar em flagrante, todos eles podem encaminhar o idoso para fazer o exame de lesões corporais, para que seja avaliado que tipo de lesão foi feita, se essa lesão é grave, se não é. Mesmo assim, quando é com idoso, existe tratamento especial da lei. Tem um problema recorrente aqui no município, não é sobre crime, mas é algo que tem incomodado bastante, é bastante recorrente nos municípios hoje em dia, que é, em julho de 2021, foi sancionada a Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Porque o que nós vemos hoje em dia, com muita frequência, é o superendividamento dos idosos. Existe um assédio muito grande de financeiras, de bancos, de familiares que muitas vezes ludibriam aquele idoso, ou não passam as informações corretas e o idoso acaba se superendividando. Muitas vezes o idoso é levado, né, a fazer um negócio jurídico com erro, dolo, com ação, porque ele é assediado, aquele negócio jurídico, ele nem tem noção do que está sendo feito. Então, muitas vezes, o idoso é assediado, e essa lei garante meios de prevenção e uma forma diferenciada no tratamento da dívida do idoso. Ela ainda é uma lei nova e está sendo posta em prática ainda, e assim, quem é advogado sabe que esse é um problema recorrente. Tem idosos que chegam é ofertado a ele um empréstimo consignado, que ele tem um limite lá de 30% para consignado da aposentadoria dele, mas às vezes ele assina, eu já presenciei diversos contratos em que a pessoa idosa, além do empréstimo consignado, ela assina também um contrato contratando um cartão de crédito, ou seja, além dos 30%, ele ainda tem que pagar um saque em dinheiro feito no cartão de crédito apertado, e quando a gente questiona, o senhor tomou o empréstimo? Tomei. De quanto foi? Tanto. Mas o senhor sabia que se eu tenho um cartão de crédito? Não. Muitas vezes não sabe, não tem ciência, não tem consciência que os juros do cartão de crédito é diferenciado de um empréstimo consignado. Então, essa lei assegura que quando a pessoa idosa vai tomar seu empréstimo, ela tem que ter a real noção do que está fazendo. As informações têm que ser extremamente claras. O valor pago mensalmente tem que ser extremamente claro. Os juros mensais têm que estar lá explícito. O montante que ele vai pagar no final, ele tem que estar consciente exatamente do que ele vai tomar. Porque, fora isso, agir de má fé, se aproveitar da fragilidade dessa idade para praticar até mesmo um crime contra o idoso. Ainda sobre essa, Maria, cabe aqui também dizer que qualquer cidadão pode, ao se deparar com uma violação ao direito da pessoa idosa, pode denunciar, que serve ainda como testemunha. E ainda sobre a questão do acesso à justiça, só complementando o que a Juliana aqui falou, é importante dizer que a pessoa idosa tem direito a um rito pelo Código Civil, que é o rito sumário, que é o rito mais célere, mais rápido. Então, muitas vezes, tem que se observar se está sendo cumprido, porque é o que eu disse, muitas vezes se tem a lei, mas na prática ainda não tem se efetivado esses direitos. Por isso a importância de conhecer esses direitos da pessoa idosa. Então, o rito sumário, que é um rito mais rápido, mais célere, ele é assegurado à pessoa com mais de 60 anos. De igual modo, também a tramitação em regime especial. Então, ele pode solicitar todas essas, digamos assim, benesses, mas é um direito, que vai assegurar um resultado útil no processo.
Porque muitas vezes a gente sabe, infelizmente, a nossa justiça demora muito, é morosa. Tem processos que demoram, às vezes, até anos. Então, é preciso pedir, porque o juiz só vai também atender aquilo que está na petição, que está sendo solicitado. Então, essa é outra questão importante, porque na prática existe muita demanda em relação a esse quesito. Na justiça, e um dos beneficiados falece, como é que procede essa ação na justiça? Essa possibilidade, essa assim, a pessoa idosa, ela tem uma demanda na justiça. E como costuma, às vezes, demorar? Se for o caso dessa pessoa vir a óbito, o companheiro sobrevivente ou a companheira, ela tem o direito ao regime do rito sumário, ao regime da tramitação especial, não perde esse benefício, entendeu? Então, esse benefício se incorpora mesmo havendo o falecimento ou óbito. Isso é muito importante, Maria, porque assim, ó, na prática há uma diferença. Então, o rito sumário, quando é pela Lei 9.099, o processo tem uma celeridade maior. Então, isso faz uma diferença enorme para quem tem que esperar para ver seu direito concretizado. Então, às vezes, o idoso fica esperando ali seu direito. É muito comum, por exemplo, demandas do INSS. Revisão de pensão, revisão de aposentadoria. É muito comum, às vezes, se ajuizar. E cabe à pessoa idosa exigir a tramitação no regime de prioridade absoluta. Porque é uma segurança e uma garantia da Constituição. E tem que ser respeitado. Aliás, a legislação foi feita para ser cumprida, para ser respeitada. O artigo 84 do Estatuto da Pessoa Idosa diz o seguinte: os valores das multas previstas nesta lei revertirão ao fundo do idoso, onde houver, ou na falta deste, o Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Então, todas as multas aplicadas pela Justiça, elas têm um destino, que é o Conselho Municipal do Idoso, e, na falta desse, o Conselho de Assistência Social, onde, mediante a população, pode apresentar projetos e angariar recursos para o seu custeio. Na legislação, características de pessoa idosa. Por exemplo, o orçamento municipal, estadual e federal já tem nas suas unidades orçamentárias, nas suas decisões, tanto no PPA também, no plano plurianual, o direito da pessoa idosa. Então, isso é muito importante, porque vem trazer na prática, né, de valorização à pessoa idosa e os seus direitos. Então, essas multas decorrentes, muitas vezes, de decisões judiciais por violação ao estatuto, ela se destina a ser inserida no orçamento. Você tem que desligar quando eu estiver falando. Estamos chegando aos instantes finais do nosso bate-papo e queremos agradecer aqui a presença aqui do doutor, doutora Juliana, para que possamos... Pedimos desculpas aqui, porque o equipamento aqui está dando um probleminha aqui, são coisas da internet, e com a chuva chegando aqui à nossa porta,
houve uma interferência muito grande. Mas pedimos as nossas desculpas, mas o nosso objetivo acho que foi atendido. Vamos passar agora as considerações finais para Dr. Bruno, que é o poeta da nossa cidade, professor dessa unidade escolar, como também sou professora dessa unidade escolar, e agradecer aos ouvintes, à comissão, Movimento Bahia 60 Mais, ao CEP, Conselho Estadual da Educação, e a parceria com a Humanas Brasil, que tanto vem nos ajudando, que faz essa transmissão belíssima e nos acompanha tecnicamente. Com você, Bruno, ou com a doutora Juliana, as considerações finais. Doutora Juliana, seu microfone está desligado. Ainda não. Bom, voltou, agora sem áudio ainda. Agora. Pronto, boa noite. Mais uma vez, um agradecimento do Conselho Municipal de Deus e gosto de fazer o Movimento Bahia 60 Mais, pelo engajamento numa causa tão importante, tão peculiar, né? E num momento que a gente precisa ser valorizado, porque o envelhecer tem que ser tirado de estereótipos, né? E que o envelhecimento venha de forma tranquila, com direitos garantidos, mesmo porque é um dever do Estado, é um dever da família, é um dever de toda a sociedade proteger o idoso e defender os seus direitos. Então, muito obrigada. Eu vou passar para o doutor Bruno, que vai fazer as considerações finais. Gente, foi um momento muito especial. Nós pedimos aí desculpa, porque o sertão, quando chove, quando vem os trovões, a interferência na internet é muito direta. Mas deu para perceber essa energia maravilhosa aí de vocês, essa energia do movimento Bahia 60 Mais. E permitam encerrar aqui as considerações, Maria, agradecendo, e gostaria de também me engajar mais nesse movimento. Nós que já fazemos parte aqui da ABAI, da Associação Baixagrandense, que tem um lindíssimo trabalho aqui. Gostaria de recitar um pequeno poema, gente, porque eu sou advogado aqui do sertão, mas eu gosto de fazer poesias e acho uma das coisas mais sensacionais é a gente escrever, trazer as nossas inspirações, as nossas memórias. Ser idoso é estar no florescer da vida, é encontrar a maravilha de viver. Ser idoso sou eu, é você, somos nós. É o processo natural do envelhecer. É recomeçar de novo a vida bem melhor e mais vivida. E receber de Deus o presente da longevidade. Embora os anos passem, mas é no coração que está a verdadeira idade. Os cabelos brancos são sinônimos de muitas andanças. Todo idoso um dia foi criança. Toda criança um dia será idoso. Muito feliz, agradecido a vocês por este momento tão especial e que venham outros. Sucesso para o movimento. E está aqui um colégio só consagrou
esse momento tão especial. Uma boa noite, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço em nome do Movimento Bahia 60 Mais, agradecer à direção da escola, a pessoa de professora Carminha, que cedeu o espaço, houve uma mobilização para que os alunos assistissem aqui, só que a gente não pôde transmitir no auditório devido ao vento que está muito forte aqui por causa da chuva, mas estou muito feliz, contente por esse momento, esse encontro, e agradecer mais uma vez esse belo bate-papo, esclarecedor, dinâmico, que veio nos acrescentar conhecimentos. Muito obrigada a todos vocês, e a nossa parceria com o Humanas Brasil é fundamental, na pessoa de Lucas e do nosso coordenador Marcelino. Então, até a próxima live, em breve. Hoje a gente não tem o card, mas em breve lançaremos aí uma nova proposta do novo encontro. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje sempre. Amém, Zezé. Amém, Zezé. Obrigada pela sua participação, pelo seu empenho em trazer esses convidados maravilhosos que participaram com a gente, né? Mais uma vez, parceiros do Movimento Bahia 60 Mais. E eu queria dizer ao doutor Bruno que ele é bem-vindo no nosso movimento, a BAI também, o Bahia 60, Movimento Bahia 60 Mais está de braços abertos para vocês. Agradece mais uma vez o carinho e a atenção que tiveram conosco em participar, em dividir, compartilhar esse conhecimento, em dialogar de um assunto tão simples, tão batido, mas que é extremamente necessário, né? Porque se não formos nós os agentes fiscalizadores das nossas leis e das nossas políticas públicas já existentes, de nada eles valerão. Então, a gente precisa realmente conhecer para que a gente saiba pedir, né, em prol da nossa população idosa. E eu queria registrar aqui a presença de Barro Alto, assistindo a nossa live, o pessoal de Lagoa da Pedra, Baixa Grande, daqui de Salvador, de Ibititá, de Riacho de Santana, Jacaraci. Agradecer mais uma vez a participação e a parceria da Humanas Brasil, na pessoa de Lucas Ribas, com o suporte técnico, que se não fosse ele, a gente não iria conseguir fazer essa belíssima transmissão. A paciência que ele tem com a gente também, está aí, nos ajudando o tempo todo. Registrar a presença de Lilian Pitanga, né, que representa a Humana Brasil, a Cláudia também esteve presente, a Luciana, todos os parceiros do Movimento Bahia 60 Mais, os alunos do Colégio Estadual José Ribeiro Pomponete, que participaram e acompanharam a nossa transmissão. Ah, Marcelino está pedindo para mostrar a camisa, Marcelino? Então, aqui, ó. Em breve todos nós, né, Zezé? Olha Isso. lá como estamos bonitas, Marcelino. Porque todos nós temos o direito de envelhecer com dignidade, e é isso. E lembrando, gente, um aviso final. No dia 22 de março, nós teremos um bate-papo online com a participação de Lúcia Mascarenhas, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Esse bate-papo ele vai acontecer através do Meet. Fiquem atentos à nossa página, ao nosso grupo do Facebook. Participem também, compartilhem. A gente vai colocar no grupo e compartilhar com vocês. A Lília está dizendo aqui também que a camisa, tá vendo, Marcelino? Vamos ter que providenciar. E aí, nós teremos esse bate-papo no dia 22 de março, tá, gente? O horário a gente vai definir, a data a gente já tem, já agendada com ela. E é muito importante a participação de todos vocês. A gente convoca vocês que participem conosco, porque a gente irá dialogar sobre o projeto de criação do Fundo da Pessoa Idosa, que está em trâmite aqui na Assembleia do Estado da Bahia, já está lá na Assembleia, e a gente quer estar acompanhando esse movimento e quer estar, se possível, lá no dia dessa votação, tá bom? No mais, muito obrigada pela participação de todos vocês, agradecer mais uma vez o empenho aí de Zezé, o pessoal de Baixa Grande, um beijo no coração, viu? Mais uma vez, obrigada pela parceria. Boa noite a todos, muito obrigada.
Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música. Ando devagar, porque já tive pressa e não este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.